depois de 4 meses de vida desse livro, desse bebê, eu vim aqui falar sobre ele pela primeira vez, principalmente falar da história que eu escrevi, do capítulo que eu escrevi, né? Porque esse livro, vocês, quem me acompanha já sabe do que se trata esse livro, né? O título também já fala bastante coisa, que é o Despertar da Deusa Interior. Mas esse livro é uma coletânea, divididos em 2 volumes. Esse é o volume 2 e aqui atrás nós temos o volume 1, tá? Bom, esse livro foi organizado pelo Fábio Chimobiski. Ele tem uma editora Urucum, enfim, é um amigo, é muito especial, ele é artista, enfim, ele tem um potencial incrível para a arte, para o desenvolvimento. E ele convidou 16 mulheres para trazerem seu compartilhar, a sua experiência, a sua vida, né, a crença, o que a gente vive, para unir em um livro. Na verdade foram 2, né? Volume 1 e volume 2. E eu fiz parte desse aqui, que é Partilhas. Isso aconteceu ano passado, no segundo semestre do ano passado, né? E ele ficou pronto no final do ano, lá por novembro, dezembro, foi mais ou menos isso. Bom, foi um parto, né? Porque a gente fala que uma criação que sai ainda de mulheres é um filho que nasce, e foi muito bonito. E essa história eu já falei, já compartilhei bastante lá no meu Instagram também, então quem me acompanha sabe, e quem já comprou o livro, quem adquiriu, quem já leu também tá por dentro de todo esse movimento. Mas hoje eu quero registrar aqui a história que eu escrevi. O título é Um Corpo Tântrico. Cada mulher, foram 16 mulheres, né? Cada mulher ficou responsável por um capítulo do livro. Então, trouxe ali a medicina de cada uma, o que cada uma vive e acredita dentro da perspectiva do sagrado feminino, dentro da perspectiva da mulher, do despertar da mulher, da essência feminina. Esse é o propósito desses livros, tá? E o meu, dentro de uma imersão interna, porque eu não sou muito boa, gente, com a escrita. Eu gosto do contato, eu gosto de falar, mas a escrita para mim é um ponto a ser trabalhado. Então não foi um processo fácil, mas foi bem interessante, foi bem bonito e eu recomendo para quem não tem essa facilidade, porque é terapêutico também, tá? Enfim. Vamos direto ao ponto que eu quero trazer. Eu quero ler um pouquinho do que eu escrevi, desse capítulo e comentar algumas partes dele, tá bom? Uma leve introdução. Do que se trata um corpo tântrico? Corpo tântrico, eu escrevi, foi praticamente uma canalização, que veio uma informação e falou assim: Rai, cria um personagem, cria vários personagens, cria uma história para você contar essas vivências, essas experiências que você tem, que você gosta, que você admira, que você carrega em você. Então cria um personagem, cria um cenário para você contar tudo isso. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu criei. E aí, dentro de um corpo tântrico, que é o título, nasceu a personagem principal, que é a Adi Shakti. A Adi Shakti, ela conta a história dela e ela mesmo comenta a história dela. É como se assim, eu estivesse contando aqui pra você a minha vida e falando, aconteceu isso e isso. E aí eu mesma vou comentando e vou falando, mas aconteceu isso porque isso ocorreu dessa forma e eu já trago a minha visão, o entendimento em cima dessa história, tá? Lendo fica mais fácil compreender.
Mas assim, por que eu criei a Adi Shakti? A Adi, como eu chamo ela, né, de um modo mais íntimo, a Adi, ela é a junção de várias histórias, de várias histórias de mulheres que eu conheci, da minha própria história, dos meus processos de desenvolvimento, de autoconhecimento, das minhas buscas pessoais, mas também traz a história das mulheres no qual eu tive contato. Tive contato tanto no meu ciclo familiar, no meu núcleo familiar, quanto com amigas, quanto em processos terapêuticos com mulheres, porque eu atendo mulheres, eu trabalho com mulheres. E então foram histórias coletadas de cada uma que junto elas formaram uma linha de evolução, uma linha evolutiva, desde a sua infância até ali a vida adulta dela. Então ela vai contando as experiências, tanto traumáticas, que todo mundo viveu histórias traumáticas, todo mundo tem uma ferida guardada, todo mundo tem o que olhar, observar, curar, ressignificar. E ela conta assim que a fase de desenvolvimento dela, da infância, da adolescência, tiveram traumas, tiveram bloqueios, tiveram feridas, mas foram superadas, mas foram curadas. E isso tudo através de uma busca pessoal de conexão com o corpo e com a sexualidade. Por isso que o título é Um Corpo Tântrico, porque traz também a minha experiência com o meu corpo, com o meu tantra, né? E traz ali algumas questões bem íntimas minhas, mas que eu não deixo claro que são minhas, e não deixo claro também de quem são, de quais mulheres são. Então, por isso que a história ficou assim, ao meu ver, bem gostosa de ler, bem fluida, mas ao mesmo tempo trazendo pontos de um autoconhecimento, porque a gente se reconhece na história dela. Não há uma mulher que leu e falou, não tem nada a ver comigo. A gente sempre se reconhece, porque em algum ponto da vida dela há algo parecido com a gente. Tá? Então vamos lá, eu quero começar a ler a introdução, tá? Para vocês entenderem. O capítulo não tem muitas páginas, tem 40 páginas, não vou ler tudo, claro, mas algumas partes bem importantes e principalmente os comentários dela. Tá? Então, Um Corpo Tântrico, por Rayane Oliveira, a todas as mulheres no passado, presente e futuro. Um corpo não é apenas um corpo, é também um livro de histórias corporificadas que expressa a verdade da alma. Então já começa assim falando que o corpo, não é só um corpo físico, não é só isso aqui. Ainda não é a Adi Shakti falando, tá? Sou eu dando a introdução, falando do que é esse corpo. A diferença entre um corpo tântrico e um corpo comum está na capacidade de sentir e se expressar. Para o Tantra, a consciência ultrapassa a mente e se materializa no corpo. O mesmo acontece com as emoções. Os sentimentos não são limitados ao coração. Isso quer dizer que o Tantra, essa consciência ampla, que é um caminho de desenvolvimento espiritual, é um caminho de desenvolvimento humano, é uma expansão da nossa consciência. Ele olha para o corpo como um veículo para essa transcendência. E esse corpo inclui a sexualidade, inclui hábitos, inclui o conhecimento, inclui o cuidado, também inclui o emocional, o psíquico, o espiritual. Tá? Então, um corpo tântrico, a diferença é que ele é completo, vamos supor. Ele ultrapassa só essa consciência física, ele inclui vários
setores que são esses que eu mencionei. Então essa é a diferença entre um corpo comum e um corpo tântrico. A pessoa que tem um corpo tântrico, ela se reconhece como todos os corpos. Tá? Poucas pessoas entendem a sutileza do corpo e poucas são aquelas que as compreendem a linguagem do mundo interno e externo. Eu ainda estou no processo de aprendizagem, tenho aprimorado essa linguagem a cada dia. Desde criança tenho passado por experiências intensas com o corpo que me conduziram a outras experiências mais sublimes, chaves para minha transformação pessoal. Depois de descobrir a potência do meu corpo, não tive dúvida do meu Dharma, conduzir pessoas, principalmente mulheres, no caminho do autoconhecimento e na evolução através do corpo. Foi em minha história e também de tantas outras mulheres que tive o privilégio de conhecer que criei essa história, que foi o que eu falei, que eu criei a personagem Adi Shakti para contar essa história para vocês. Tá? E aí, a primeira história que ela começa a contar é um subtítulo, Encarando um Pôr do Sol. E esse Encarando o Pôr do Sol conta sobre a infância dela. A Adi cresceu em uma família onde a mãe era submissa ao pai e o pai era aquela pessoa abusiva que batia, que maltratava, sabe? Tanto a mãe quanto ela. Então ela cresceu nessa família, mas foi por pouco tempo, porque logo o pai se foi. Mas a mãe ficou por mais alguns anos e a mãe trazia aquele traço de caráter, de pessoa ingênua, submissa, que estava ali para tratar do homem, que sofria calada, que não tinha voz para proteger o seu filho, no caso a Adi, que não tinha voz para enfrentar o homem. Então a Adi nasceu e foi criada vendo toda essa tragédia familiar, né, que é tão comum, e a criança ela é atingida por essas situações que acontecem dentro de casa. É a fase que a criança está em pleno desenvolvimento, ela está absorvendo tudo ao seu redor, tá? E o corpo vai sentindo. É isso que a Adi fala em um trecho, que era quando o corpo dela estava em desenvolvimento de caráter e ela projetou no corpo, o corpo dela, o corpo físico, né, que eu tô falando, sentiu esse sofrimento. E isso ela vai descobrir lá ao longo da vida, depois já de adulta também. Mas por que o título é Encarando o Pôr do Sol? Porque era o refúgio dela quando criança. Quando ela via os pais, as brigas acontecendo dentro de casa, o único refúgio que ela tinha era ver um pôr do sol lindíssimo que dava para ver do fundo da casa. Então era o lugar onde ela se sentia bem acolhida. Então ela acolheu os sentimentos dela, trazendo, reprimindo, né, sem expressar. A única expressão que ela tinha era quando ela via esse pôr do sol. E aí ela comenta também que ela não sabe direito se foi abusada pelo pai. Uma leve impressão de que sim, mas ela não deixa claro isso. E também ela não faz questão de lembrar, de saber se foi real ou não, porque ela conseguiu perdoar o pai. Depois, ao longo da história, ela conta também que ela conseguiu perdoar. Tá? Então essa é a primeira parte da história. E aí, o pai falece, morre, não sabe também como, porque ele bebia. Então ele saiu e não voltou mais, e isso foi um motivo de alegria para ela. Ao longo da vida, ela se maltrata por essa alegria. Ela
ela não aceita a criança dela que ficou feliz porque o pai morreu. Entende como isso também é real? Às vezes a gente se julga, se maltrata por questões que nós fizemos, principalmente quando criança e adolescente, pensando, né, que é pro nosso bem, pro nosso melhor, mas a gente não aceita porque de uma outra perspectiva isso é errado. Então, por muito tempo ela se julgou, ela se maltratou por ter ficado feliz pela morte do pai. Aí no outro, né, momento, aí vem mais uma história, que é o sangue da vida, morte, vida. Sangue da vida, morte e vida já acontece quando ela já é uma adolescente, e o sangue é a menstruação. Tá? Ela não entende o que está acontecendo com o corpo dela, ela olha aquilo ali, esse sangue, como realmente a morte. E a mãe ajuda, porque a mãe era aquela mãe submissa, aquela mãe que não era nada empoderada, aquela mãe que serviu o marido. Então, isso também veio projetado para cima dela, falando que ela estava virando, né, uma mulher, que agora o que ela tinha que fazer era se cuidar para não engravidar e também como se ela estivesse destinada à morte, assim, sabe? Como se a vida dela sofresse a partir de agora. Tipo, sabe aquela frase, você virou mocinha, então agora você está destinada a sofrer. E isso, minha gente, isso é tão natural. Isso é natural? Não é, né? Não tem que ser, mas é comum que as mulheres, muitas mulheres, crescem com essa ideia, esse conceito na cabeça, porque foi projetado justamente nesse momento em que a menina, né, virou mulher. Que o sangue é ruim, que é difícil sangrar, que sangrar dói, que ela vai ter que lidar com isso, que o sangue está ali representando só um conceito de que ela estava pronta para gerar, para ser mãe. E não é nada disso. O sangue não representa só isso. Só esse ponto. O sangue tem muita coisa por detrás dele. Ele é a vida. Ele é o eixo do equilíbrio. Ele é o eixo do equilíbrio. Ele é o equilíbrio da mulher, tanto psíquico quanto emocional e físico. É ele que regula os hormônios durante o mês, durante a vida da mulher. Ele que limpa o organismo, ele que é a manifestação da própria criação, que a gente pode usar como potência para criar várias coisas na nossa vida. Então, quando ela sangra a primeira vez, a mãe dela já projeta essa informação na mente dela. Tipo, você está destinada a morrer, a sofrer. E ela aceita isso como verdade, o corpo dela aceita isso como verdade. E aí muitos traumas foram acontecendo. Ela conta sobre esse primeiro momento. Menstruei pela primeira vez com 14 anos. Junto com o sangue surgiu também a vergonha do meu corpo, a timidez e a negação de ser quem eu era. A única coisa que aprendi nessa época foi que já estava preparada fisicamente para ter filhos, e a chegada da menstruação era um sinal de que não estaria grávida naquele mês, como se fosse só isso. E depois ela comenta: a primeira menstruação a gente nunca esquece, ou pelo menos não deveria esquecer. Esse momento tão importante é chamado de menarca. Ela explica, porque depois de muito tempo da vida dela, ela foi buscar o autoconhecimento, ela foi entender o que isso é de verdade. E aí ela comenta na fase real que ela está, o que é essa primeira menstruação. E ela fala que é a menarca. E a mulher que esquece, isso ela aprendeu em terapia, tá, gente? A mulher que esquece a sua primeira menstruação, ela tá guardando um trauma, porque a gente não deveria esquecer.
Isso é um momento muito marcante, é uma fase de transição, é um rito iniciático da mulher, tá? Então a gente não deve esquecer. E se você esquece, é porque tem uma ferida, tem um trauma, tem alguma coisa aí que está bloqueando você acessar isso, tá? O período menstrual fala muito sobre os sentimentos nutridos durante a vida. É uma verdadeira bússola para quem sabe ler. A mulher que não se lembra ou não quer lembrar do seu primeiro ciclo ainda deve curar e aceitar muita coisa em sua história. A negação é a primeira manifestação da dor. A aceitação é a primeira manifestação da cura. Aceitar o sangue é dizer sim para a vida e perceber que somos parte da natureza divina. Lindo. Sou apaixonada pelas frases dela. A mulher é um verdadeiro vórtice que canaliza a força vital e a materializa no mundo. Ela fala um pouco mais do que representa o sangue, o que representa esse sangue da vida, morte e vida, né? Nesse período atual que ela já ressignificou o que é o ser mulher. Aí entramos em uma outra etapa da vida dela, que é o não dito. O não dito fala sobre a primeira transa dela. A vez que ela perdeu a virgindade, que ela transou pela primeira vez, que foi doloroso, que foi praticamente um abuso sexual. Ela considera um abuso porque ela não queria. Mas na verdade, ela conta que ela foi impulsionada pelo instinto dela, pelos hormônios, porque ela estava na adolescência, a fase dos feromônios, os hormônios estão ali todos agitados, querendo fazer uma troca. E ela estava assim quando encontrou um outro rapaz que também, né, estava ali querendo também fazer uma troca mais íntima com ela. E eles foram ter uma relação sexual. Só que no momento da relação sexual, ele foi abusivo. Ele forçou ela e ela não queria, mas só que ela não conseguiu verbalizar isso, ela não conseguiu falar que ela não queria. Por isso que o título é o não dito. Enfim, a transa aconteceu, ela se sentiu invadida porque ela foi ainda projetada, ela lembrou de quando, ela lembrou da mãe, do pai se relacionando, tendo uma relação abusiva também. Então, acessou um lugar de ferida, acessou um lugar de dor dela. E ela não estava presente nessa transa, ela não queria. E aí, quando a gente não quer, quando a gente se força a fazer algo que a gente não quer, principalmente, né, no ato sexual, nosso corpo sente e ele se contrai. O corpo, ele reage a todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, o que a gente pensa, o que a gente sente. Ele manifesta. E se a gente tá com um sentimento de dor, ele vai contrair. E se a gente tá com um sentimento de leveza, de amor, de entrega, ele relaxa. Então é nesse momento, a transa tem que ser um relaxamento. Para acontecer, ela tem que se entregar. Mas não foi o que aconteceu. Ela estava contraída, ela estava com dor. Então pense que a vagina dela se contraiu, se fechou, tá? E ela ficou rígida. E quando há penetração nesse caso, há uma invasão. Eu considero sim um abuso sexual, tá? Pode não ser um abuso sexual entendido, compreendido pelo abusador. Nesse caso não era mesmo, o cara com o qual ela estava não estava entendendo, porque ele também não tinha a sensibilidade de entender o corpo dela, não tinha sensibilidade de entender o que estava acontecendo ali no corpo dela, porque o corpo estava contraído. Se ele fosse uma pessoa compreensiva, mais sensível, ele entenderia que o corpo dela não estava preparado para ser penetrado, tá? Estava rígido, a vagina estava tensionada, então nesse caso não pode ser penetrado.
Mas ele não era assim, né? Ele também tinha os seus traumas e ela entende isso, porque ela fala, eu não julgo ele, porque ele também tem os seus traumas. Eu entendo que ele não queria ser um abusador, mas ele tinha os seus bloqueios. Então ele força a penetração, abusa dela, e a única coisa que ela consegue expressar é uma lágrima de dor, tanto física quanto emocional. Ela não conseguiu falar o não, ela não conseguiu falar chega, eu não quero. Ela ficou ali sendo penetrada, sentindo dor. Isso já aconteceu com vocês, gente? É tão, também, não é natural, mas é normal, comum, né? Essa palavra certa, comum, que isso aconteça. Às vezes até mesmo dentro de uma relação, não precisa nem ser uma relação, um ato sexual aí esporádico, né? Até mesmo dentro da relação, quando a gente tá com uma pessoa no relacionamento fixo, às vezes a gente se submete a essas relações sexuais que a gente não quer. E isso dói na alma, a gente não consegue falar, às vezes por uma questão muito ampla, muito traumática também, que há vários fatores que levam a esse estado do não falar, do não se comunicar, não verbalizar. Tá? Isso é uma questão da pessoa que está ali recebendo, quanto também da pessoa que está fazendo, tá? Tanto do abusado quanto do abusador. Ela comenta aqui que interessante. A partir do momento que nos atentamos aos sentimentos e às sensações de nosso corpo, não os mais negligenciamos, pois sabemos as consequências. Depois que a gente entende e compreende, a gente respeita o nosso corpo, né? Então ela teve esse entendimento depois, mas ela sabe que sim, foi um abuso. E ela entende o porquê que ela não conseguiu falar, se expressar e falar não, né? Não quero, chega, porque ela teve um bloqueio lá na infância. Lembra que a infância dela foi traumatizada também? Ela viu o pai sendo abusivo e a mãe calada, não falando nada. Ela carregou isso. E foi justamente por isso que ela não conseguiu falar. Enfim, é um relato bem intenso, traz várias reflexões, foi bem profundo para mim para poder escrever ele, porque fala sobre mim também. Então, vale a pena refletir sobre ele, tá? Mas o ponto-chave daqui são, né, as questões de que dá para entender que a gente tem que respeitar o nosso corpo, que a gente tem que buscar sim a expressão, desbloquear o que tá ali fechado, bloqueado, a gente não conseguir se comunicar, se expressar, falar, desbloquear isso para que a gente consiga levar uma sexualidade mais harmônica, mais livre, mais fluida, com mais respeito, porque se a gente faz isso conosco, a gente consegue expressar também fora, né? Para o outro entender, para os outros entenderem. A parte muito bonita é que ela compreende, ela não julga ele, o abusador, porque ele também estava inconsciente, quanto ela também, né? Tanto ela quanto ele estavam inconscientes, e ela entende que ela só não conseguiu se expressar, falar não, porque havia um trauma no corpo dela e esse trauma era da infância. Entende quanta informação tem em um capítulo? Passando para o próximo, é o retorno ao útero. Retorno ao útero. É o último que eu vou falar nesse vídeo, porque senão vai ficar super longo, super extenso, e no outro, um outro vídeo, outro momento, a gente continua falando. Mas o retorno ao útero fala sobre a doença somatizada, uma doença somatizada que ela adquiriu no útero dela. Um mioma que ela encontrou no útero, e esse momento ela tinha 25 anos. Ela fala, tinha 25 anos quando foi diagnosticada com esse desequilíbrio no útero. E ela levou a infância até
esses 25 anos em um processo, vivendo aquela vida assim, trabalhar, consumir, comer, dormir, fazer, ter, né? Esse sistema desenfreado, frenético, onde nós somos colocados para consumir, para ter, mas chega um momento que a gente se pergunta para quê, né? Por quê? O que eu tô fazendo? E foi nesses 25 anos que ela teve o despertar. Eu posso falar que foi nos 25 anos que ela teve o primeiro despertar. Nesse momento, a mãe dela já tinha falecido também. Então, ela estava sozinha, com vários traumas, não sabendo lidar, com nenhum apego da espiritualidade. Então, ela encontrou esse ponto de dor e o corpo, ele fala, né? Quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções, com os nossos traumas, com os nossos sentimentos, o corpo ele vai expressar para chamar a atenção e dizer que alguma coisa está errada, está em desequilíbrio. Olhe para isso. O que isso quer dizer? O que é essa somatização? Vamos entender o que o corpo fala também, tá? E aí ela encontrou, foi diagnosticada, estava perdida, não sabendo o que fazer, né? Se ia para um processo invasivo também, com remédios, enfim, fazendo todo o processo terapêutico quando você está diagnosticada com uma doença. Mas tinha uma amiga de infância que deu uns conselhos muito bons para ela. Chamou ela para olhar para o corpo. Chamou ela para falar, peraí, vamos olhar para o teu corpo, vamos entender o que ele está falando, vamos entender o porquê que veio esse desequilíbrio. Você sabe que você tem muitas questões aí a se tratar com o teu pai, com a tua mãe, em questão de sentimento, você tem que perdoar, você é uma pessoa super rancorosa. E o que tá aí no seu útero, eu posso não saber te ajudar, mas eu conheço pessoas que vão te ajudar nesse sentido. E aí, essa amiga levou a Adi para um processo, uma imersão com um xamã e uma anciã. E lá eles foram fazer xamanismo para cura do útero dela. Então eles usaram ali, ela não deixa claro, mas ela entrou em um temazcal, tomou ayahuasca, fez vários rituais de limpeza do útero, e foi no momento em que ela estava dentro da tenda. Para quem não sabe, temazcal ela explica no relato dela que é a tenda de suor, que é parecido com o útero da mãe. Lá dentro é quente, ela entra lá sob o efeito do chá, que a anciã conduz ela em todo o movimento e tal. E lá dentro, nesse processo, ela se conecta com a mãe. A mãe aparece para ela e a mãe fala o seguinte: essa doença aí não é sua. Você precisa deixar ir. Isso aí é meu. Você pegou a minha dor. Você não precisa disso. Entrega. Entrega que você vai se curar. E a mãe fala várias coisas, que ama ela, que tá sempre com ela, que entende. Depois da morte, a mãe conseguiu entender o que é a vida, como que ela tem que viver. Dá várias dicas e conduz ela em um momento muito bonito. E depois que ela tem esse contato com a mãe, ela vê a mãe, ela sente a mãe, ela começa a sentir uma dor no útero e ela grita desesperadamente, ela chora, porque ela é conduzida pela batida do tambor, pelos cantos xamânicos, e aí ela tem uma liberação, uma descarga emocional muito grande. E nesse momento ela entendeu que ela foi curada. Ela saiu da tenda já sentindo a limpeza do corpo físico dela. E esse foi o primeiro despertar da consciência que ela teve, aos 25 anos, porque ela foi conduzida com uma dor. E vamos ver se tem alguma coisa aqui para ler para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando. Vamos falar da voz que veio, que ela soltou essa voz quando ela sentiu essa cura e ela sentiu a mãe junto com ela. A voz cessou e eu soltei um grito arrebatador. Não era de dor, e sim a força do meu corpo se manifestando em um som primal. Entre lágrimas eu me entregava à terra.
A anciã me acolhia amorosamente, me fazendo retornar aos poucos do meu renascimento. Alguns meses depois da cerimônia, eu não estava mais com nenhum mioma. A grande limitação da sociedade moderna é acreditar que as doenças são desequilíbrios somente do corpo físico. As sabedorias ancestrais mostram que tudo está conectado, corpo, coração, mente e espírito. Ir ao encontro da raiz do problema pode ser muito doloroso, mas também transformador e agradável quando se aprende a aceitar, liberar e amar. Então foi esse processo que ela passou, foi o primeiro despertar dela. Que ela foi conduzida aí por uma dor somatizada, uma dor que ela guardava um local, né? Porque o útero é um local onde guarda as nossas emoções, é o segundo coração da mulher. Então nós guardamos os sentimentos mais enraigados, os sentimentos mais profundos do nosso ser. Tá tudo registrado ali no útero. E ela guardava isso, referente à mãe, ao pai, à criança ferida, o não saber lidar com a vida, vários traumas, rigidez, trabalho excessivo que ela tinha, conquista, vivendo no estado frequência baixa, né? Sem tesão pela vida, ela não tinha. E foi justamente nesse momento que ela conseguiu então se libertar e procurar novas alternativas. E por enquanto, por hoje, é isso. Outro momento a gente continua falando, porque agora ela vai entrar em um processo de busca de autoconhecimento do corpo. E eu quero comentar mais, senão o vídeo vai ficar muito longo, muito comprido. E eu quero que vocês absorvam bastante essas informações, tá bom? É isso. Então, se vocês gostaram também, querem comprar o livro, querem ter acesso a esse livro, daqui uns meses ele vai estar disponível na Amazon em e-book, porque vai sair a segunda edição dele, e aí eu vou deixar o meu contato para vocês também entrarem em contato comigo para adquirir o seu exemplar, para saber mais como que vai funcionar essa segunda distribuição do livro, tá bom? Então, gratidão, até a próxima!